Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, talvez essa aula não faça muito sentido. Se fizer, você pode contar pra gente, que é legal saber. E essa aula faz parte de uma playlist de aulas, então talvez se você assistir as aulas na ordem da playlist, talvez faça um sentido melhor. É, Essa aula é feita para o acompanhamento dos alunos matriculados no curso de jogos. Então, se você está matriculado no curso de jogos, você pode estar ao vivo comigo aqui enquanto eu gravo. Boa noite para você. É, e, e- e na aula de hoje, a gente está dando sequência do assunto de nodes e materiais, né? Então, na aula passada, a gente começou a usar os recursos de shading. Aí, só para relembrar, eu estou com um projeto padrão aqui do Blender, né? Um projeto do jeito que abre, né? Quando você cria um projeto novo no Blender, ou quando você abre o Blender, tem essa configuração padrão aqui. E nessa configuração padrão, a gente tem a aba de shading, e a gente está falando sobre a criação de material usando esse sistema de nodes aqui do Blender, com o intuito de, após configurar esse material, despejar esse conteúdo num bake e levar para a Unity, né? Então, o intuito dessa exploração é criar materiais para motor de jogos. É, no caso, se você por acaso não viu a aula anterior e não estiver localizando a aba de shading, ou simplesmente não tiver a aba de shading no seu, no seu Blender, né? Você abre, eu não tenho essa aba de shade. Basta criar uma nova aba aqui clicando nesse mais, General, Shading. Você vai criar esse workspace de colorização de materiais. Ou você ainda pode desenhar isso clicando nos cantos da interface e dividindo a tela e puxando o, o menu aqui de módulos, né, do Blender e pegando o módulo de editor de sombreadores, né, o Shader Editor. Você vai achar a mesma interface aqui. Né? Como eu sou muito preguiçoso, eu vou usar a aba de Shading aqui e eu estou usando aqui um material genérico aqui do Blender, mas eu vou começar do zero, então eu estou zerando a coisa toda aqui. Tá? É, então, esse é o primeiro aviso da aula de hoje, né? Tipo, né, que a gente está lidando com shading e que existe uma interface pré-definida no Blender para se trabalhar com sombreadores. Segunda coisa é falar qual que é o assunto, né, do dia. Né? A gente está vendo é, a ferramenta de nodes do Blender e junto com a ferramenta de nodes a gente está aprendendo algumas vou escrever aqui nodes só porque é aula, né? Vou escrever nodes. A gente está vendo algumas estratégias para criação de textura para objetos no Blender. Na aula passada, a gente viu como fazer de uma forma bem simples, bem rápida, uma textura tile, que é uma textura repetitiva, né, para encaixar no objeto. Na aula de hoje, eu quero explorar um pouquinho as texturas procedurais, né? Eu quero mostrar quais opções a gente tem de textura procedural, né? E eu também quero reforçar o processo de mistura, né? O processo de mistura e o processo de né, visualização dessas texturas, tá? Então, essa aula vai ter uma cara um pouco mais de macete, um pouco menos técnica do que as aulas que normalmente eu dou. Geralmente minhas aulas é quase que uma leitura do software na frente de vocês. A aula de hoje eu continuo lendo, mas ela não tem a mesma necessidade de exploração ou de captação das aulas anteriores. A aula anterior de textura é realmente um processo que a gente pode usar para os trabalhos na PUC de forma rápida e eficiente. Esse aqui talvez seja meio longo, demorado, talvez não seja prático para os nossos trabalhos de faculdade e tenha um aspecto mais exploratório, ou seja, um aspecto mais investigativo. Tá? Mas enfim, meu objeto aqui é o cubo, vou continuar com o cubo por enquanto, não preciso dessa câmera, não preciso dessa lâmpada. Posso usar esse espaço aqui, que é o espaço de Viewport Shade, Material Preview. Vou criar um material novo
selecionando o cubo e clicando em New, ele não tem nenhum índice de material e nenhum material. Eu vou criar um material novo. E nesse material novo, eu vou montar nenhuma textura específica, tá? Por enquanto, não tem nenhuma meta de fazer uma textura de nada específico. Eu quero só encaixar as texturas procedirais e mostrar um pouco do funcionamento delas e como que ela se comporta, né? Ou seja, essa ainda não é aula de, sei lá, demonstração de criação de textura, é mais uma aula de conhecimento e exploração, tá? Então, a gente tem aqui, quando eu crio um material, o nosso node principled, que é o node padrão aqui do Blender quando você cria um material, e um material output, que é o que vai permitir que eu veja um material ligado aqui. Então, eu tenho um material output e eu tenho a minha superfície aqui, ó, né? Aqui, a gente, para lembrar das aulas passadas, a gente está fazendo materiais compatíveis com a Unity, então eu posso usar o Base Color, né? De novo, a gente está usando o material padrão da Unity como referência, metálico, especular, lembrando que um meio que substitui o outro, a gente tem uma pipeline de renderização metálica e uma pipeline de renderização especular, então geralmente quando você definir um valor desse aqui, né, você vai estar zerando o outro, tá? A gente tem um mapa de rugosidade ou smoothness, se você estiver usando o shader padrão da Unity, né? Então é o valor equivalente, né? E a gente tem também o valor de emission e o valor de alpha, né? Ou seja, esses valores aqui, ó, são importantes para mim por quê? Porque se eu for ligar a textura aqui, né, eu tenho que ligar em pontos compatíveis com a Unity, uma vez que eu quero levar o resultado dos meus materiais para a Unity, né? Então eu não posso sair ligando em qualquer espaço dos materiais. De novo, tudo isso foi dito nas aulas anteriores, eu estou só relembrando aqui. Tá? Dentro do Blender, né, a gente vai ter aqui nessa área de nodes, a gente vai ter um menu de adição de nodes, tá? Um menu que vai adicionar nodes. Também eu vou ter esse menu, se eu puxar essa linha aqui e soltar, ele também vai ter opções para mim, né? Ou seja, ele vai me dar uma listinha de coisas que eu posso ligar aqui, ó. Então, você pode basicamente vir aqui se você sabe qual node que você quer, né? Então, vamos pedir, por exemplo, um noise, né? É, Então, noise testery, tá vendo? Aí ele vai falar assim, você quer ligar a cor ou o fator do noise testery? Eu quero ligar o fator. Aí ele já vai criar um node ligando para mim. Então, esse é um jeito de adicionar o node, né? Você pode só puxar aqui e ele vai te dar esse maisinho, na hora que você soltar ele vai te dar um menu de busca, né? Ou você pode adicionar pelo menu, pelo Edge aqui, ó. Né? Você vai ter aqui, por exemplo, no nosso caso, a gente está vendo as texturas procedurais hoje, que são essas, várias dessas daqui que a gente tem, né? São várias texturas procedurais. A gente tem também espaço das texturas de imagem, né? E eu posso usar o atalho, né? Eu posso usar o atalho para adição, né? O atalho para adicionar o node vai ser Shift mais A, que é o mesmo atalho de adicionar objeto, né? Ou seja, a gente está usando o mesmo atalho de Edge, né? Eu só estou mudando meu cursor de posição. Se eu der um Shift A aqui é objeto, se eu der um Shift A aqui é node, né? Então aqui eu consigo adicionar os nodes, tá? Lembrando, eu estou fazendo isso com caráter de revisão, né? Eu espero que os alunos que estão acompanhando essa aula já saibam disso, né? E se não sabem, tem uma chance agora boa para saber, tá? Então eu vou adicionar aqui, eu vou adicionar uma textura nesse modelo aqui, né? Aqui eu tenho minha lista de texturas procedurais, tá? E de texturas de outras espécies, né? Então a gente tem as texturas procedurais e as de imagem estão aqui, tá? Então a gente vai ver que a gente vai ter, por exemplo, Environment Texture. Environment Texture é uma textura imagem.
Ele tem o quê? Espaço para ler arquivos, né? E espaço para configurar como que essa imagem é processada. Então, toda vez que eu tiver esse ícone aqui, ó, eu vou ter uma textura que é uma textura imagem, né? Ou seja, ela depende de um arquivo de imagem. Vamos pegar a textura imagem para a gente ver. Ó, a textura imagem tem exatamente o mesmo cabeçalho, né? Ou seja, a gente tem aqui, ó, o input de imagem começando aqui. Deixa eu ver se eu tenho outra textura de imagem. De core, às vezes eu não sei, tá, gente? A vida não é tão simples assim pra você só lembrar de core. YesTexture, não. YesTexture é um script, olha só. Essa textura aqui, ela é um script. Observa que ela tem um espaço para entrar com texto, ó. Então, você tem uma textura do tipo, deixa eu ver se ele me fala aqui na prévia. Ele não fala aqui, depois eu olho no manual, que eu não lembro o que essa sigla significa, né? A gente pode olhar no manual depois para ver o que, que ela significa, o que, que essa sigla significa, mas é uma textura programada, tá? Textura programada. Ela não é uma textura imagem, mas é uma textura em formato de script, né? E a gente tem texturas que já são scripts pré-definidos, ou seja, ela já é um cálculo matemático pré-definido com variáveis. Eu vou começar pelo primeiro exemplo aqui, que é o Brick Tester, que é bem longo, né? Vocês vão ver que esse node ele é bem longo, né? E esse node ele vai me dar o quê? Ele vai me dar saídas de cor e fator, tá? O valor de cor é informação de RGB, então se eu ligar isso aqui nesse espaço aqui, ele já vai mostrar para mim um resultado de tijolo, né? Ou seja, ele já está me dando um resultado de design de tijolo. Esse tijolo está sendo calculado em tempo real, então ele não tem resolução, ou seja, ele não é feito de pixels, ele é feito de conta. Tá? Então ele é um resultado matemático, ele é um processamento de dados. Né? Então ele não é como uma imagem que já é um mapa de pixels pré-definido. O pixel dele vai ser só o resultado do render no final, ele não é pré-definido. Tá? Eu vou ter dentro desse node aqui a opção cor e a opção fator. Para a gente poder ver a diferença, eu vou colorir os meus tijolos aqui, né? Vou colorir a minha. Então, ele está me dando aqui as cores aqui, ó, 3 cores, que é uma cor base, né? Do tijolo, uma cor alternativa de tijolo, e vai ter a mistura entre os dois tons, né? Você vê que tem tons intermediários. E a cor do rejunte, né? A cor que vai entre um espaço e outro. Eu vou fazer uma coisa aqui no meu Blender, gente, eu espero que vocês não reparem não, mas meu Blender está dando o caminho de Python dos, dos objetos e eu não preciso disso para essa aula, tá? Eu estou achando muito texto. Então eu vou pedir para ele tirar as dicas de Python. E aí na hora que eu parar o mouse não vai aparecer aquele tantão de texto. Né? Então, o que, que eu fiz aqui? Então quer dizer que isso está emitindo cor. Se eu ligar a opção fator, eu vou ter só o que, que é o cálculo do desenho do tijolo. Ou seja, eu não estou mandando esse dado aqui. Eu estou mandando o cálculo do design do tijolo, que é muito diferente. Tá? O meu tijolo, ele não está recebendo nenhum tipo de orientação de coordenada de, de textura aqui, tá? Então, ele não está recebendo nenhum tipo de coordenada de textura aqui. Ele está escolhendo automaticamente alguma, né? Eu não quero que seja automático, eu quero eu mesmo determinar qual que é a coordenada de textura aqui, tá? Mas eu não consigo fazer isso sem colocar um node para isso, tá? Então eu vou pedir um input, que é uma coordenada de textura, tá? Então isso é importante para eu falar se eu quero, por exemplo, que ele use o UV. Se eu quiser que ele use o UV, ele vai calcular essa textura muito diferente do que se eu quiser que ele use, por exemplo, uma textura automática, né? Que é o que ele estava usando por padrão.
Eu posso pedir também para ele usar as normais para calcular essa textura, né? E incrivelmente ele está usando, tá? Pode não parecer, mas ele tá. Eu posso pedir para ele usar algum objeto como referência para criar essas texturas. Eu vou criar um objeto aqui só para a gente usar isso como referência, tá? Então, eu vou criar um objeto vazio aqui, ó, um empty, né? Criei um empty aqui, ó. E aí eu vou falar que agora quem controla a minha textura é o objeto empty. Então, na hora que eu mexer esse objeto, eu vou estar controlando a textura, né? Então, isso pode ser o que eu preciso para poder ajustar a minha textura com o meu objeto, tá vendo? Vocês conseguem ver, né? Eu não fiz ainda nenhuma pergunta se tem dúvidas ou não, mas... Então quer dizer que se eu quiser mudar a escala, né? Ou se eu quiser mudar a rotação, né? Desse tijolo, né? Eu posso ter um objeto controlando. Eu posso ter a câmera como influência dessa imagem. Então, você vê que o tijolo está virado para mim agora, né? Eu posso ter a janela do Blender, além da câmera. Então, agora eu vou estar aplicando a textura na janela do Blender. E eu posso falar que o objeto ele usa as coordenadas de reflexão. De novo, por incrível que pareça, ele está fazendo isso, né? Esses valores que eu controlei de textura pelo objeto, por exemplo, eu posso controlar por dentro aqui também, tá? Então eu posso adicionar um, um vetor de mapping, né? E vocês vão ver eu buscando essas informações aqui para poder, às vezes, falar, não, eu quero entrar o objeto como textura, né? Eu quero entrar ele como vetor, né? Eu quero entrar ele como normal, como configuração de normal, né? Vai dar um resultado bem diferente, né? Eu quero entrar ele como um ponto, né? E eu vou poder também fazer essas coisas de mover ele em Y, mover ele em X, mover ele em Z, né? Rotacionar ele em X, rotacionar ele em Y, rotacionar ele em Z, né? E mudar a escala nos três eixos também. Então, isso aqui é um jeito de controlar a minha textura, né? É... Aqui eu quero escala de 1, escala de 1 e escala de 1. E aqui, porque esse objeto ele tem um UV aberto, né? Esse objeto ele possui um mapa de UV aberto. Então, for aqui em UV Editing, né? General, UV Editing. Esse objeto tem um UV aberto, né? Em UV bem feito, eu vou usar o UV como referência só para a gente ver o tijolo rodando no objeto inteiro, né? Para a gente poder ver, né? Ele menos distorcido um pouco, tá? Então, eu acrescentei esses dois nodes aqui só para ter um controle adicional, tá, gente? Lembrando que isso aqui a gente acha na opção de Add Input. E isso aqui é um vector, tá? Então, quando a gente for em Add, o mapping está em vector. E quando a gente for em Input, eu consigo achar as coordenadas de textura aqui, né? Eu vou tirar aqui a referência do objeto que eu estava usando. Tá? E isso aqui a gente vai achar em Texture, né? Ou seja, isso aqui a gente está achando em Texture. Tá? Toda textura procedural vai ter essa lógica de gerar um cálculo que, se eu não estiver afetando ela por um controle específico, ela vai supor que a coordenada ela é gerada.
tá? Ela supõe que a coordenada é generated, tá? Então, se você quiser uma coordenada diferente, talvez você tenha que realmente pedir, né? E mesmo que ele leia a coordenada bem, né? Mesmo que seja exatamente isso que você quer, se você não colocar não colocar esses nodes, fica difícil editar às vezes alguns aspectos de rotação e posição, né? Porque a escala geralmente você tem acesso dentro do próprio node, mas posição e rotação talvez você não consiga editar. Então vale a pena a inserção desses dois nodes aqui antecedendo o controle de vetor, tá? É, vocês entenderam a importância desses dois nodes aqui? Vocês estão ao vivo aqui comigo, né? Quem está assistindo esse gravado, eu não fico pedindo para comenta, né? Fica muito a cargo do cliente. Massa. Tá, então vamos voltar pro Node procedural. Voltar pro Node procedural aqui, ó. Tá. Então uma Ô, vez que, Dan, diga, oba, você me pergunta. tira uma dúvida aqui. Qual a Claro. diferença de eu colocar o fator e a cor mesmo? Aqui, ó, o fator, ele tá me dando o resultado matemático, ou seja, tá me dando a escala de cinza da coisa, né? Então isso aqui ele vai me dar valor de 0 e de 0 a 1, né? Então 0.1, 0.2, né? Então ele vai me dar sempre uma imagem em preto e branco, né? E quando eu vier aqui, ele está me dando valor de RGB, tá? Então são duas informações diferentes. Aqui você está entrando com valores, né? De 0.0 até 1.0. E aqui você está entrando com valores de cor, de vermelho, verde e azul, tá? Eu vou trocar aqui de novo para você ver, né? Então aqui o valor de cor, ele vai mandar para mim esses valores aqui, ó, tá vendo? Ele está emitindo esses valores que são relativos à cor. E se eu vier aqui, ó, vai virar uma imagem preto e branco, mandando só onde é tijolo e onde é rejunte, né? Ele nem fala qual que é tijolo mais claro e qual tijolo mais escuro, não. Ele me dá só onde que é tijolo e onde que é rejunte. Deu pra sacar? Entendi. Acho que é melhor usar isso com color ramp, né? Esse tipo de coisa. Depende da aplicação. Por exemplo, se eu tiver, é, se eu quiser, por exemplo, falar onde que é baixo e onde que é alto, para fazer um mapa de relevo, essa informação é ideal para mim, porque ela vai falar que todo tijolo tem uma altura e todo rejunte tem uma altura. Enquanto que essa daqui, ó, se eu entrar com essa informação, cada tijolo vai ter uma altura diferente. Então, nesse caso, a informação de fator é mais importante. Mas se eu quiser fazer, por exemplo, o tijolo mesmo, a cor do tijolo, talvez isso aqui não me sirva. Talvez eu queira realmente o quê? A variação de tons entre um tijolo e outro. E, de novo, talvez a diferença é onde que você vai ligar. Às vezes a diferença nem é tipo, eu vou usar um ou outro, mas eu estou ligando essa ponta aonde, né? Então, por exemplo, se eu pegar esse camarada aqui, deixa eu colocar uma rugosidade baixa aqui, só para ele brilhar bastante. E deixa eu colocar ele em perspectiva, só para a gente poder ver que ele está, né, super azeitado. E deixa eu pegar essa informação de fator aqui e colocar é, num bump map. Colocar num bump. E eu vou vir aqui falar assim, que a altura é definida pelo fator, né? Então você vai ver que aqui, ó, ele definiu acho que não precisa ser tão liso, senão acho que dá para ser um pouquinho mais opaco. Então eu vou ter aqui mais ou menos o mesmo tamanho para cada um, né? Então eu acho que eu posso inverter isso aqui. Eu acho que vai ficar melhor, né? Então ele colocou para mim né, deixa eu desligar a cor só para vocês verem. É, então, tá vendo? Ele colocou aqui para mim todos os tijolos mais ou menos com a mesma altura. Eu podia ter deixado rugoso, não precisava ter feito. Então,
E se eu fizer com o fator aqui, com a cor em vez do fator aqui, ele vai dar alturas diferentes, porque cada tijolo aqui vai ser de uma cor, né? Então, ele não vai me dar uma uniformidade de tamanho, né? Então, é isso que mudaria, tá? Mas não quer dizer que eu não possa, por exemplo, usar a cor aqui, né, e o fator aqui para poder ter uma já um tijolinho com relevo, né? Já um tijolinho com, né, já recebendo a luz, né? Então, se eu girar aqui o meu objeto aqui, girar a luz, né? Eu tinha que ter girado a luz. Acho que girar a luz ia ser mais bacaninha, né? A gente consegue ver que a luz está batendo aqui, né? Entendi, Dan. Mas, tipo assim, no caso, o valor zero seria o mais baixo ou mais alto? O valor Porque quando zero você seria o pegar mais baixo. mais baixo, entendi. Então, tipo assim, quando se eu passar a cor pelo bump, então as cores mais claras seriam as mais baixas, pelo que eu entendi, Não, não, ou não? mais claro, mais alto. É, é, Ah, tá, mais claro, mais alto, entendi. zero é embaixo, um é em cima. Zero Ah, embaixo e um beleza. em cima. É por isso que eu inverti. Porque se você olhar aqui, ó, aqui parece que o tijolo está afundado, né? Sim, sim. Isso por quê? Deixa eu ligar no fator também, né? Deixa eu ligar no fator aqui. Não, basic no fator. Porque ele vai falar assim, ah tá, então peraí, o tijolo é preto, ele é mais baixo. O rejunte é branco, ele é mais alto. Mas se eu pedir para ele inverter aqui, ó, ele fala, tá, então eu vou inverter. Então eu estou falando que é para ele inverter a cor antes de tratar, né? Inverter o valor antes de tratar, né? Então eu pedi automaticamente para ele inverter aqui para mim, né? De novo, dá para ver aqui, só clicando aqui, meio que dá para ver, né? Ou inverte, e se inverte. Né? Vira aqui um baixo relevo, né? E aqui vira um alto relevo. Então, de boa, Dan, entendi. Valeu. Massa. Vamos voltar aqui pro Base Color. Então assim, eu vou ter, né? Retomando aqui, eu vou ter esses dois valores, né? Tipo, eu posso usar os dois. Eu posso inclusive usar falando que aonde é branco é mais rugoso, né? Então eu posso falar que esse mesmo mapa me fala onde que é liso e onde que é rugoso. Então aqui vai brilhar só o tijolo e não vai brilhar o rejunte, né? Então aqui só o tijolo está brilhando, ó, certo? Então esse espaço de conexão ele é bem flexível, tá? Ele está dando só esses dois tipos de saída, mas é extremamente flexível, tá? E logo abaixo dessas saídas, ele vai me dar já quais são os controles de edição dessa textura. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho o primeiro controle, que é o offset, que está em 1. Se eu falar que o offset é 1, quer dizer que meus tijolos são alinhados. Ou seja, ele está deixando de parecer tanto um tijolo para parecer mais um azulejo, né? Se eu falar que é 0, ele vai alinhar de novo. Ou seja, eu controlo o tanto que ele desalinha de 0 a 1, né? Então a gente pode ver que esse tijolo aqui, ó, esse canto aqui, ó, é a posição 0 dele, né? Então aqui é a posição 0 e aqui é a posição 1. Ele vai deslocar nesse eixo aqui, ó. E aqui ele está na posição 1 dele. Em alguns casos, tem nodes que, apesar de ter um limite aqui, permitem um valor mais alto, tá? Então vale a pena às vezes testar para ver se ele aceita. Mas aqui, ó, eu posso criar uma coisa que parece mais um ladrilho, tá? E ele também vai me dar um controle sobre frequência, né? A frequência do tijolo, né? É, então aqui, se a gente for ver opa, deixa eu colocar meu offset aqui, né? Então, se eu mudar a frequência aqui, deixa eu colocar a frequência em 1, né? Deixa eu colocar meu offset em 0.5 para a gente ver. Aqui é a frequência do offset, tá vendo? Observa aqui. Isso é uma coisa para você observar na interface. Esses dois valores, eles estão no mesmo box, tá vendo?
seja, todos eles estão fechados no mesmo box. Então quer dizer que esses valores eles estão relacionados. Toda vez que você encontrar um menu de slider aonde não há espaçamento entre as duas abas, elas fazem parte do mesmo bloco, né? Ou seja, você encontra um bloco com vários comandos, todos esses comandos estão relacionados. Então, eu só vou ver a frequência desse offset se eu digitar um valor aqui. Se eu falar que esse valor é ímpar, então quer dizer que ele vai fazer o offset, né, ele vai pular 2 para fazer aqui o offset no próximo. Se eu falar que a frequência é 4, ele vai pular aqui para fazer o offset no quarto. Então eu consigo criar padrões bem diferentes aqui. Isso quer dizer que, bom, se eu estou fazendo um tijolo decorado, isso já é legal. Mas uma coisa que esse offset me diz já é que, apesar disso ser um brick texture, eu posso usar ele para fazer azulejo. Eu posso usar ele para fazer tábua corrida. Ou seja, brick é um tipo de padrão, não é o resultado objetivo. E esse talvez seja a primeira dica, o primeiro macete em relação à textura procedural. Vocês vão ver a lista de texturas procedurais e ela parece restrita, porque ela vai ter tijolo, vai ter xadrez, vai ter musgo, vai ter ruído, vai ter onda. E aí você fala assim, mas espera aí, não tem madeira. Eu falei, não tem madeira porque madeira vai ser provavelmente a textura de onda combinada com a textura de ruído. Por isso que não tem madeira, porque madeira são duas naturezas de textura que você pode combinar elas, tá? Então é a mesma coisa quando a gente pensar aqui na textura de tijolo, né? Tipo, ela não é feita para fazer apenas tijolo, ela é feita para fazer padrões repetitivos dessa natureza, tá? A gente vai ver, por exemplo, eu estou aqui no offset, se eu for no squash, por exemplo, ele vai falar o quão comprido é o tijolo. Então, se eu falar que ele tem um squash de 5 numa frequência de 1, ele já virou azulejo. Ou seja, ele já virou um padrão de azulejo. É possível criar texturas na mão no Blender. Agora, quando você fala na mão, você fala pintando elas, né? Desenhando elas. É isso? Depois você me confirma se é isso, né? É possível criar elas tanto pintando quanto programando elas também, tá? A gente tem espaço para textura que é um script, como a gente viu lá aquele yes, né? Você pode colocar uma textura que é um script, tá? Então olha só, eu tenho esses dois valores, eu tenho aqui também o valor de cor, né? Então se eu falar que as duas cores são iguais, eu não vou ter variação de tom, tá vendo? Eu não vou ter variação de tom. Se eu falar que eu tenho variações de tons muito diversas, né? Ele vai fazer uma mistura entre as duas, tá? Ele vai fazer uma mistura entre as duas. E se eu mudar aqui, esse valor aqui é o valor do rejunte, tá? Então, eu posso vir aqui e mudar o valor do rejunte. Mas é isso mesmo. Bom, o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é, eu estou criando uma textura de azulejo com Node. Eu não estou fazendo tijolo. Ou seja, qualquer textura que você conseguir decupar ela em padrões, é possível você fazer ela com nodes no Blender, né? E mesmo a pintura de textura, gente, ela usa nodes para acontecer, tá? Mas olha que interessante. Essa textura aqui virou outra coisa, né? Isso já é um negócio bem diferente, tá? Eu tenho aqui, ó, o tamanho dessa textura, né? Ou seja, eu posso modificar o tamanho dela aqui, né?
Então, eu criei aqui um tamanho diferente. Vamos pegar de 3, né? Então, eu posso criar aqui, mudar o tamanho, né? Eu posso controlar a suavidade desse rejunte. Então, na hora que eu mexo na suavidade do rejunte, ele vai ganhar um relevo adicional. Ele vai ficar parecendo mais azulejo ainda para mim, ó. Então, você pode mudar o tamanho dele, ou seja, você pode fazer um objeto que tem um rejunte super juntinho, assim, ó. E você pode suavizar ele para ele parecer que tem um degrau maior, né, um degrau mais evidente, né? Então, aqui eu tenho uma correção de erro, tá? Para os tons, tá? Então, se eu vier para o bias, eu estou misturando, eu estou fazendo uma correção de limite da mistura de cor, tá? Então, se eu for em 1, só a cor de baixo prevalece. Se eu for em 0, eu tenho a mistura dos dois meio a meio. Se eu for em -1, só a primeira cor prevalece, tá? Então vamos voltar aqui para 0, que é o que mistura. Eu tenho a espessura do tijolo, né? Ou seja, eu consigo mudar a espessura do mesmo jeito que eu posso fazer o squash aqui. Eu consigo mexer nos tamanhos aqui, ó. Então, se eu não quiser fazer um squash nenhum aqui, né? Um squash de 0, né? Mas se eu quiser mudar os tamanhos por aqui, eu posso também, tá? Então, existe ainda a possibilidade de usar esse espaço aqui para fazer, né, o tamanho do meu tijolo. E aí, antes de eu avançar, deu para entender não o Node, mas entender que, tipo assim, esse é o processo de conhecimento de um Node de procedural, que é observar os valores e ver que eles têm uma comunicação direta com o cálculo, né? Ou seja, que quando a gente fala em Node procedural, eu estou falando de um Node que traz valores e que são os ajustes desses valores que fazem o desenho. Vocês entenderam até agora o que eu falei? Se não entendeu, manda pergunta. E se entendeu, manda um ok aí pra mim no certinho, sim senhor, sei lá, qualquer coisa no bate-papo. Massa. Aqui, ó, outra coisa que eu quero que vocês notem é que eu posso entrar com valores dentro do próprio. Deixa eu minimizar esses dois caras aqui, ó, né? Eu posso entrar com valores dentro do próprio node de textura. Então, eu estou entrando com uma cor aqui, ó, né? Que é uma cor é, é, vermelhinha, mas eu posso entrar com uma textura aqui. Então, eu posso vir aqui, escolher uma textura, e eu vou colocar uma textura de noise, e falar que a textura de noise é quem colore um dos meus azulejos, né? Eu vou mudar a escala desse noise aqui, né? É, acho que eu quero usar só o fator. Eu quero usar só o fator, só para ficar mais claro que está indo do 1. Então, se eu posso entrar com um valor para um espaço aqui desses caras, você vai falar assim, ah, não, esse, esse azulejo é a mistura desses dois padrões. Então quer dizer que eu posso entrar, na verdade, com uma textura para cada um dos azulejos, né? Então eu posso vir aqui e eu vou colocar um Musgrave,
na primeira cor. Então eu vou dar uma escala nele para ele ficar bem evidente, tá? E eu vou entrar com uma textura de wave no outro. E aqui, ó, o meu wave, eu quero fator, na verdade. Meu wave rings. E eu vou mudar a escala aqui, ó. Então eu posso colorir isso aqui, ó, misturando duas texturas ou mais, né? Eu posso colocar uma textura falando que a textura é o rejunte, né? Ou seja, quem faz o meu rejunte também pode ser uma textura, né? Então, isso quer dizer que essas texturas procedurais, elas são pensadas para se combinar. Quer ver um negócio interessante? Eu posso usar essa textura, vamos pegar essa textura de wave de novo. Vamos pegar essa wave. A minha wave, ela possui um fator e ela possui uma cor, né? Eu posso falar que o fator dela é que define a escala das coisas dentro do meu tijolo. E eu posso mudar isso aqui, ó. Eu vou pegar rings. E agora, quem está definindo o meu padrão de escala, deixa eu pôr um aqui. Quem está me fazendo o padrão de escala são as ondas, né? Se eu reduzir mais ainda, vamos pôr. Porque eu não estou usando ainda marcação de coordenada, deixa eu colocar uma marcação de coordenada aqui só para ficar mais interessante. Deixa eu colocar o mesmo V servindo para eu controlar as duas coisas, né? Então, olha que interessante. Isso aqui é um negócio completamente diferente, ó. Esse é um negócio completamente diferente. E eu posso pegar esse fator e usar ele para falar, por exemplo, o tamanho do tijolo, né? Ou seja, essa onda vai definir para mim qual que é o tamanho do tijolo. E eu posso falar que ela determina também qual que é a largura e altura, né, do tijolo, né? E falar que eu vou controlar esse desenho do tijolo utilizando é, é, esse controle aqui, né? Então, eu vou conseguir padrões de design muito diferentes por causa desse espaço aqui, né? Por exemplo, eu posso falar que esse fator define qual que é o tamanho do, do rejunte. E aí, olha que interessante. Na hora que eu falo que é a onda que define o tamanho do rejunte, eu estou criando uma abertura no meu azulejo, ó. Ou seja, eu começo a criar padrões que são muito diversos, né? São bem interessantes, né? Tem vários padrões aqui que estão acontecendo aqui que são muito interessantes, né? Então, vamos vir aqui no. Vamos rotacionar esse objeto aqui só para eu poder ver ele para cá, né? Tudo que eu estiver afetando aqui vai estar afetando o fator. Então, ele está afetando também o meu mapa de normal e meu mapa de especular, né?
Então ele tá já chegando aqui na rugosidade e tá chegando aqui no bump também, ó. É automático. Isso aqui que faz o resultado dessa ponta, né? É, esses valores são animados, tá? Então dá pra fazer umas coisas de effects também na vida, mas é só você criar o keyframe aqui, ó. Se você criar, se eu apertar qualquer valor aqui, o insert keyframe, né? Lembrando, gente, que o insert keyframe é um atalho que a gente tem, né? Global, que é o I, tá? Mas se a gente tiver, por exemplo, aqui, se eu for entrar nesses valores aqui, ó, Brick Testry, né? Se eu for no Base Call, por exemplo, ele vai ter aqui o Wave Testry, né? É, aqui, ó, tá vendo esse valor aqui, que é o Phase Offset? Esse é o mesmo valor daqui, ó. É só clicar nessa bolinha que você está animando ele, tá? Ou seja, esse aqui seria o mesmo processo de animar, né? O outro jeito é você parar com o mouse em cima do valor, né? É, e aí você vai ter. Eu não sei onde é que o atalho do Insert Keyframe fica aqui na lista de nodes, mas se você apertar F3 e procurar por Insert, é, é, que é Keyframe, Keyframe. Acho que vai ser aqui, ó. Edge, objeto, animation, insert keyframe. Ele tem esse atalho I aqui, ó. Esse atalho ele é global. Ele está aqui nesse menu, mas ele é global. Então, qualquer lugar que eu parar o mouse tiver um valor, eu posso vir aqui e apertar I. E aí é só mudar no tempo, né? Por exemplo, eu estou no frame 1, se eu for no frame 10 e mudar o valor, aqui, ó, e gravar de novo, apertar I, é, isso vai estar animado. Eu não tenho uma timeline aqui, né? Deixa eu pegar uma timeline só para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Então deixa eu vir aqui no começo. Deixa eu tocar 10 frames aqui. Ó. Deixa eu dar um play. Tá ótimo, Pedro. É alguma coisa danificada a sua textura. Funciona. Então, massa. Tá, isso aqui foi eu fazendo um brick tester, né? Então, eu vou apagar esses caras aqui, ó. Vou apagar todo mundo aqui. E vamos entrar com uma outra textura, né? Vamos entrar com checker. Mesma coisa, o checker vai ter é, 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 um controle de vetor. Né? A diferença do checker vai ser a simplicidade do node, né? Ou seja, meu checker ele vai me dar um valor, né, de um dos quadrados do xadrez, o valor do outro e um controle de escala, né? Lembrando que essa escala e essas cores elas podem ser influenciadas, né? Então eu vou vir com noise aqui, ó, e vou influenciar a escala, né? E aí eu vou, talvez eu não tenha escolhido o melhor node para influenciar aqui. Deixa eu colocar o meu noise aqui. Deixa eu. Isso aqui vai ser bom para explicar uma coisa. Vamos. A escala desse cara tá 41, né? Aqui eu tenho um controle de detalhe, um controle de escala. Deixa eu ver como é que tá. Eu acho que o ruído dele tá muito baixinho. Acho que o ruído dele tá muito baixinho. É, talvez eu tenha que.
Talvez eu tenha que variar mais o espaço aqui. Sem contar que isso aqui só vai me dar um valor de 0 e 1 e eu preciso de números maiores do que esses aqui, ó. Eu preciso de números mais altos. Então eu vou precisar talvez multiplicar esse valor por outro. Isso vai me servir para explicar uma coisa sobre textura procedural. Ou seja, aqui, ó, talvez eu precise entrar com um conversor de matemática para falar que esse valor aqui é multiplicado por outro valor. Então, quando eu chegar aqui, o valor que eu tenho aqui, ele é multiplicado, e aí eu vou começar a ver realmente qual que é o resultado desse xadrez misturado com noise, né? Ou seja, essa propriedade de poder vir aqui interferindo na textura procedural torna ela não só muito ampla, né, como muito flexível, né, é, como é exponencial o que cada textura pode fazer, né, porque cada textura daqui ela está agora elevada a todos os outros fatores que eu posso encaixar aqui. Qualquer elemento procedural que eu encaixar na textura procedural pode afetar ele. Então quer dizer que eu posso vir aqui e afetar esse valor com uma textura procedural. E eu posso afetar cada um desses com uma textura procedural. Então, vocês conseguem imaginar que se eu posso vir com uma textura procedural em cada um desses, e dentro de cada textura procedural eu posso vir com outra, que o número de possibilidades ele cresce de forma praticamente infinita? Ou seja, é possível que dê para resolver toda e qualquer textura com isso aqui por causa dessa multiplicação de possibilidades, né? Então, de novo, isso aqui é só um checker, né? E um noise afetando ele. Então, isso aqui é interessante, né? O... Eu vou tirar o checker, vamos colocar um outro aqui. Eu vou colocar um testtree. O environment é uma imagem, tá, gente? O environment é uma textura de imagem. Então, ele não é o nosso assunto de hoje. Tá? Eu vou ter a textura do tipo gradiente. Então, eu tenho a textura que é um gradiente. A textura que é um gradiente, ela vai ser. Deixa eu ver onde é que ela está pegando aqui, só para. Eu vou querer ela esférica. É linear. Linear tá bom. Aqui, ó, eu praticamente não estou vendo essa textura gradiente. Essa textura aqui é a primeira que eu vou trabalhar processando ela posteriormente, tá? Essa daqui eu quero processar ela posteriormente, porque eu não estou vendo tanta força nesse gradiente aqui, ó. Eu não estou vendo ela tão evidente. Então, essa daqui talvez eu queira associar com um color ramp, tá? Para poder puxar e ver melhor aonde ela começa e aonde ela termina. Então, isso aqui é um gradiente, ou seja, ele vai de um tom a outro, né? E esse aqui é um dos mais importantes para esse cara aqui, ó. Porque para eu poder mudar a direção desse gradiente, eu preciso rotacionar ele em algum dos eixos. Aqui qual eixo que será? Vamos ver. Y e Z. Ó, eu vou rotacionar em Z e vou deslocar ele em. Opa, eu apaguei ele. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu apaguei nosso color ramp. Vamos lá, convertor, color ramp. E eu vou deslocar ele. Eu não quero em Y, não. Eu quero ele em X, talvez em X.
né? Então, talvez esse aqui você queira ter um controle de fatores aqui para poder posicionar ele melhor ou associar um objeto igual a gente fez mais cedo, né? Ou seja, criar um objeto que vai controlar o espaço dessa textura. Mas esse aqui é o primeiro que eu processei ele depois, ou seja, ele é um gradiente, mas ele está processando, está sendo processado depois. Ele não deixou de ser procedural, né? Ele só está sendo convertido na sequência. Tá? Esse é um gradiente. Deixa eu apagar ele. Ah, eu esqueci de mostrar uma coisa do gradiente. O gradiente, ele tem tipos de gradiente, tá? Então ele vai ter mais de um tipo de cálculo. Ou seja, esses cálculos, eles mudam como que é a relação de curva de mistura entre o ponto mais claro e o ponto mais escuro. Tá? E ele também vai ter formas diferentes de gradiente, né? Então ele vai ter gradiente esférico, né? Então, se eu reduzir aqui a escala do meu. Reduzir a escala assim, né? Tipo, aumentar a frequência, né? Deixa eu pôr ele aqui no zero. Zero, zero. Vamos pôr ele no zero. Zero, zero, zero. E vamos pôr ele em um e um. É... Ele é baseado numa esfera. Deixa eu colocar o generated aqui, talvez seja mais fácil de ver com o generated. É baseado numa esfera. Eu gostei disso aqui. Gostei desse cara, hein? Ó, eu sei o que fazer com isso aqui, né? Eu tenho a esfera o cálculo quadrático, né? O cálculo de mistura de extremidades, né? E eu tenho o radial, né? Que ele é, ele vai dar uma volta igual um relógio, assim, né? Então, ele vai dar, ele começa e termina assim, né? Ele faz uma volta, assim, né? É por isso que eu consigo ver essa linha tão marcadinha assim, ó, né? Talvez eu tivesse que ter colocado isso num plano, hein? Então vamos dar uma mudança na escala dele aqui. Vou pôr 5, 5, 5. E sofrer para colocar ele aqui no bobagem. Depois a gente preocupa com isso. Vocês vão confiar na minha palavra. Eu sei que. Mas ele é essa coisa, tipo, ele começa no zero aqui e ele volta no 1 aqui, né? Então ele faz esse formato, aonde o começo, essa linha aqui é exatamente o começo e o fim do gradiente. Ele está dando a volta no objeto. Então, ele tem tipos de cálculo, tá? Então a gente tem vai ter o Magic. O Magic eu vou mostrar porque eu não vou saber como é que eu chamo isso aqui. É tipo pontos, parecem pontos de impressão, né? Quando você muda a profundidade, ele muda o cálculo
dessas cores, né? Então a mudança de valor aqui, né, vai mudar a relação de cálculo de cores. Eu vou usar o V aqui porque eu acho que vai ser um pouquinho melhor para a gente ver o padrão dele mesmo, né? Então, mas ele parece um retículo de impressão, né? E, e ele tem um controle de distorção que vai me dar o quê? Padrões diferentes, né? Deixa eu colocar teste só para ver se ele fica mais interessante. Deixa eu colocar 0, 0, 0, 0 aqui. Deixa eu voltar para 1, 1 e 1. Tá? Aí ele vai gerar padrões interessantes, né? Tipo assim, a gente consegue criar alguns, alguns efeitos interessantes com ele, né? Lembrando que ele tem a profundidade desse efeito, né? Ou seja, onde que vão entrar novos padrões, né? Ou seja, na hora que eu faço aqui, ele está criando mais um padrão, um padrão dentro do outro. Então, aquele padrão externo começou a repetir dentro de outro padrão, né? E assim por diante. Ou seja, à medida que eu vou aumentando a profundidade, eu vou vendo a repetição desse padrão dentro do outro. Então, esse aqui é o padrão sendo repetido dentro dele mesmo. Tá? Ele também vai me dar uma relação de fator, né, que é né, a intensidade dessa soma. Né? A gente vai ter depois o médico Musgrave, que me dá só fator. Né? Vai me dar só fator. Eu tenho escala. Né? Né? E detalhe, dimensão e lacuna. Né? Então, quanto maior a lacuna, mais forte esse gradiente do espaço. Né? Então, seria um padrão de musgo, alguma coisa assim, mas, de novo, serve para fazer várias coisas. Né? Não é porque chama musgo que você vai usar exclusivo para musgo. Point density, ele é baseado num objeto volumétrico. Então, ele é baseado num objeto de volume. Tá? Esse aqui a gente, raramente a gente vai precisar desse aqui, porque ele já é feito para gerar fumaça no Blender, gerar efeitos né, de volumetria no motor do Blender. Então a gente tem pouca forma de exportar isso para Unity. Então a gente vai pular o Point Density. O SkyTestry, a gente também não vai ter o uso dele dentro desse espaço aqui, porque o SkyTestry, a função dele é gerar o céu no Blender, tá? Então é para gerar o céu no mundo do Blender. Então ele não é aplicado dentro desse espaço, né? Ele é aplicado dentro do mundo, né? Então, se a gente vier aqui no SkyTestry, ele é feito para a gente. Deixa eu adicionar um sun aqui, né? Ele precisa do sol para poder calcular os né? É, Então, se eu fizer isso aqui, eu vou estar virando a hora do dia, né? Então, é mais ou menos como a gente tem lá na Unity.
a mudança do dia, né, de acordo com a posição do Sol, né? É, Então, a gente não vai usar isso no dentro do Blender, né? Porque a gente vai fazer isso na Unity, né? Mas isso é uma coisa que acontece no mundo, no mundo. Né? Vamos vir aqui no objeto, selecionar o objeto. A gente vai ter depois do Sky o Voronoi. O Voronoi vai me dar três valores. Ele me dá um valor, inclusive, um valor de escala, porque ele pode modificar a posição de vértice e posição de normal também. Mas vamos vir aqui e colocar no Base Color o que que é esse padrão. E o Voronoi, você vê que ele parece célula, né? Ele parece, por padrão, uma célulazinha. Você pode fazer ele ficar uniforme ou ele ficar super orgânico, né? Ele vai ter a informação RGB, que vai me dar um padrão parecendo de um vitral ou algo assim, né? E ele vai dar uma posição, um valor de posição, que não é traduzido muito bem aqui, mas talvez a gente possa usar ele nas partes de vetor, né? Então, talvez eu consiga usar ele afetando, por exemplo, como que a normal do objeto comporta, né? Então, se eu olhar aqui no meu objeto, deixa eu deixar ele bem liso agora, com especular bem alta. Então, eu acho que dá pra ver que o nosso reflexo. Aliás, deixa eu fazer ele metálico, que eu acho que vai ser mais legal ele metálico do que ele. Então, ele me dá a informação de coordenada, né? Então, ele já afeta normal sem precisar de nenhum tradutor, né? Afinal de contas, ele já é uma informação de normal, né? Então, isso é algo bom para se observar, né? Ou seja, as informações que têm a mesma cor, elas não precisam de intérpretes ou de modificadores. E olha que legal. Eu acabei de fazer aqueles vidro, né, jeteado. Jeteado não, como é que eu chamo o nome desse vidro, gente? Laqueado? Eu não sei. Pode servir para escama também, viu, Pedro? Pode servir para escama também, tá? O Vitor perguntou como é que exclui um material. Eu já vou responder, tá? Eu não esqueci de sua pergunta não, viu, Vitor? Segura a pergunta, ela é boa, segura ela aí. Tá? É, Aqui a gente tem a textura de onda, né? Eu já usei ela, inclusive, num outro objeto. Eu vou tirar aqui esse metálico e voltar para um objeto bem rugoso, né? A estrutura de onda, ela vai ter anéis e ondas, na verdade, né? Ela vai ter anéis e ondas. O cálculo de posição, né? De onde que vem essas ondas, né? Então, diagonal, por exemplo, né? Aqui deixa eu pôr rings só para a gente ver a diferença de novo. Né? Eu não estou conseguindo achar um bom ângulo. Né? O tipo de cálculo desse gradiente. Né? Então, isso aqui é como que o gradiente da onda é calculado. Né? Deixa eu colocar aqui rings em X, rings spherical. Deixa eu ver se aqui dá para ver melhor. Quando a gente fala de anéis, ele em algum lugar ele está fazendo essa onda, né? essa forma aqui, tá? Eu vou ter o cálculo de escala dele, né? Deixa eu pôr aqui a posição em 1, só porque eu acho que se eu colocar em 1, eu vou ter um ângulo um pouquinho melhor para mim. Então, deixa eu usar generated, talvez. Aí, melhor. Aí, legal. Deixa eu pôr em X agora. Aí, ó. Só para ver aqui. Eu estava vendo ela retinha no V, mas é porque o V ele é uma redução do cálculo da geometria, né? Então, se eu colocar ele
que a gente consegue ver melhor a diferença dos anéis para as faixas, né? Então dá para ver melhor a diferença. Aí aqui eu tenho a escala dessa onda, né? A escala dela, a distorção dela, o nível de detalhe que vai ter nessa distorção e a escala desse detalhe. Então com isso aqui, ó, eu posso fazer de madeira, mármore, granito, né? Porque eu consigo esses padrões que às vezes acontecem na natureza, né? Tipo de linhas rajadas, né? E o tanto que isso vai ser misturado, né? Ou ampliado, né? Então, e aqui dá para ver um outro aspecto da letra. Talvez, nunca pensei nisso não. No topo da minha cabeça eu não saberia como fazer, Gabriel, mas talvez, talvez. É tipo assim, na verdade, é tipo letra tipo, de uma civilização antiga ou alguma coisa alienígena, sabe? Uma coisa É, assim que eu tô pensando. talvez se deixar o padrão mais claro, né, ou talvez entrar com uma repetição mais matemática na distorção, né, porque aí ela passa a ser um negócio mais que você consegue entender o padrão melhor, né. Talvez, talvez. Eu não descartaria essa ideia não, viu? Eu não descartaria essa ideia não. É possível que dê para fazer sim, existe uma chance, né? De novo, porque você pode realmente usar. Você pode tentar padronizar isso aqui através do valor de distorção e influenciar isso nessa ponta de cá, né? Sem contar que você pode segmentar, né? É, Se alguém já viu aquele filme A Chegada, na verdade a letra dos alienígenas não é diferente disso aqui não. Tipo, ela é uma versão mais condensada e mais larga, né? Ela é uma mancha assim, né? Que faz a coisa circular, né? Então, se eu estou usando rings, talvez usando bands, talvez usando elas num eixo padronizado, né? E talvez usando outra base de cálculo, né? Então, agora, dá para fazer o quê? Dá para fazer, por exemplo, uma coisa que eu sei que dá para fazer com isso aqui é efeito de raio. Isso eu sei, porque eu já fiz. Porque eu já fiz efeito de usando esse. Porque se você olhar aqui, ó, você tem na verdade já aqui o raio acontecendo. É, Então eu já fiz caçando essa forma aqui, ó, para fazer o raio. Falando, não dá para descartar as ideias, não. Então, não dá para fazer um. Então é muito flexível, né? É muito flexível. O procedural ele é muito flexível. O problema do procedural, gente, os problemas do procedural são. Você tem que realmente montar um sistema para deixar na textura. Então, ele é mais complexo do que o tile, que você já tem a textura pronta, você só está sabendo como é que ela encaixa no objeto. Você realmente está pensando em cada fatia da textura. Outra coisa que complica, que a gente pode dar uma voltinha para poder entender, é que quando eu estou combinando, né, quando eu estou combinando texturas, né, por exemplo, se eu tenho um wave aqui, né, que está afetando um fator, né, ou afetando, sei lá, a especular, né, de um objeto, ou afetando, sei lá, a rugosidade de um objeto, né. Então,
vamos combinar que, tipo, não dá para ver muito bem, né? Então, se eu quiser editar isso aqui, ó, se eu tiver... Às vezes não é fácil de ver, né? Ou seja, para eu ver realmente o que que é a minha mancha, eu tenho que dar uma volta, assim. E aí eu vou ensinar essa volta, tá? Tem mais de um jeito de fazer, mas supondo que você não queira instalar nenhum add-on, que você queira usar o Blender por padrão, e você queira ver o resultado da sua textura no objeto, principalmente quando você tem múltiplas, né? Vamos pensar que eu tenho... Vamos colocar um brick. Vamos colocar um brick afetando a cor, né? E vamos fazer que esse cara aqui ele está usando o V, né? Então, deixa eu pôr o V aqui. Vamos pôr o V afetando aqui, né? Então, eu tenho essas duas texturas aqui, mas já está difícil de ver quem é quem, né? Vocês conseguem perceber que não está fácil de ver quem é quem? Tipo, se eu quiser editar essa daqui, ó, não está fácil de ver? Isso aqui é um tumé, tá, gente? Isso aqui é um tumé que eu vou mostrar para vocês. Isso é uma gambiarra, tá? Eu gosto de gambiarra, eu sou suspeito para falar, mas eu vou fazer um visualizador de textura para mim, porque eu quero poder clicar na textura e ver o que está acontecendo, ou pelo menos clicar perto da textura e ver o que está acontecendo, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, um shader do tipo emission, tá? Eu vou criar um shader do tipo emission. O shader do tipo emission, ele vai estar sempre aceso, tá? Ele está sempre aceso. E eu vou criar para o shader emission um output do tipo material. E vou ligar esse aqui na superfície. O que vai acontecer? Quando eu clicar nesse material output, ele vai mostrar só a textura emitida para mim. Ou seja, ele está falando, você quer ver a emissão nessa saída. Então, agora eu tenho uma emissão, que está ligada aqui na cor, e uma saída para esse cara. Esse conjunto aqui, ó, se eu duplicar ele e colocar aqui, ó, e ligar o meu wave nesse emission, nesse material, na hora que eu clicar aqui, eu vou estar vendo o meu emission. Então agora eu consigo ver a minha saída de textura de um tipo e minha saída de textura do outro. Ou seja, eu consigo prever elas e ver o resultado aqui. É só eu clicar na saída correta, né? É só eu clicar na saída correta. Eu estou pondo ela logo acima, né? Só para ficar mais fácil da gente localizar, né, o espaço. Eu estou deixando ela por cima para já clicar direto. Ó. Então aqui eu estou clicando direto em cada uma delas, né? Eu poderia fazer a mesma coisa com esse cara daqui, ó, e falar, não, eu quero ver você. Para qualquer material que vocês quiserem, qualquer textura que vocês quiserem, vocês podem fazer isso aqui, ó. Isso é da hora de saber, João, e isso é meio importante saber, na verdade, assim, saber tipo, como que você visualiza a textura que você está editando, né? Como é que você visualiza o resultado da mistura de dois, né? Então, você acaba que é, é necessário, tá? Aí, para organizar isso aqui, eu posso ainda colocar um frame, né? Então, eu posso adicionar um frame e colocar esses objetos aqui dentro desse frame, né? Então agora eu tenho um frame que carrega todo mundo, ó. Então eu criei aqui um frame, coloquei todo mundo dentro desse frame, e esse frame aqui, ó, eu vou renomear ele para brick. Então agora eu tenho o meu brick test tree, né, que está aqui, né? Eu consigo
puxar ele rapidinho. O grupo, o problema eu não estou agrupando ele, gente, porque o grupo ele isola a seleção do material output, que é um negócio que eu preciso clicar sempre, tá? Então, eu estou usando frame em vez de agrupar eles, porque se eu agrupar isso aqui, ó, se eu falar que isso aqui é um grupo, se eu fizer um grupo, eu perco aquele clique rápido, né? Então, vira, na verdade, um negócio que eu tenho que entrar dentro dele, clicar dentro dele, e isso não é interessante para mim, tá? Então, nesse caso aqui, deixa eu dar um ungroup, nesse caso aqui, o frame acaba sendo mais interessante. Então, eu estou adicionando layout, frame, coloco o frame aqui, e é só dar drag dessas peças para dentro do frame, que ele reajusta automaticamente, né? Isso aqui é um wave. Se fizerem um pouquinho mais fino, fica mais com cara de raio. Mas nada do que você fez, por exemplo, isso podia ser um rasgado, por exemplo, já funciona melhor como rasgado. Nada que você fez é desperdiçado assim à toa não, viu, gente? Então esse aqui é o wave. Na verdade, esse é o frame, né, que eu quero chamar de wave. Frame, wave, wave, né? Então, na hora que eu estiver editando meus nodes aqui, né, na hora que eu estiver editando os meus nodes, eu tenho uma localização rápida desses objetos, né? Eu, inclusive, costumo reduzir o emission assim, deixar ele menorzinho e deixar ele até escondido atrás das coisas, mas é, porque eu não estou usando ele no resultado final, né? É, então, é meio interessante você poder ter essa organização aqui, ó. É meio interessante você ver esse ajuste aqui, né? E aí, antes da gente ir para o intervalo, a gente tinha uma pergunta já do Vitor sobre como que faz para excluir um material, tá? Então, vamos supor que eu fiz esse material, eu não quero mexer com ele, tem um material também que veio aqui que eu não quero, então a gente vai excluir ele em várias instâncias, tá? Então vamos lá. Para excluir um material, a primeira coisa que eu posso fazer é simplesmente eliminar todos os usuários que ele tem, né? Se eu clicar, por exemplo, em Shift, se eu segurar Shift e apertar esse aqui, inclusive ele vai estar aqui ó, a dica, tá? A dica é separar o mouse, ele fala, tá? O que eu estou falando está escrito aqui na dica do botão. Se eu segurar Shift e clique aqui, ó, o material vai ter 0 usuários. Se ele tem 0 usuários, na hora que eu salvar e fechar, ele vai descartar. Ou seja, esse é um jeito de apagar, viu, Vitor? Esse é um jeito de apagar, tá? Outro jeito de apagar é você ir nas configurações aqui do Outliner, você pegar o seu arquivo de Blender, ou seja, as informações do Blender File, e em materiais, procurar o material que você quer apagar, clicar com o botão direito e dar um delete. Ou seja, se eu fizer isso aqui, ó, eu apaguei o material do projeto, ele não existe mais no projeto, tá? Então, desse jeito, você elimina qualquer objeto indesejado, qualquer animação indesejada. É só você vir aqui no setor que você quiser, tá? É, então, esse é um jeito de apagar um material e limpar o projeto, né? Porque às vezes é importante a gente tirar os excessos de teste e tal. Para garantir que seu material não vai ser descartado, gente, que o Blender não vai apagar um material na hora que você só vai fechar, mesmo que ele não tenha usuários, é só ligar esse escudinho aqui, ó. Se eu ligar esse escudinho aqui, ó, ele vai estar com esse F aqui, que é um fake user, e ele vai garantir que na hora que a gente salvar e fechar, você não perde os materiais que você criou. Então, se você está criando um arquivo com vários materiais interessantes, mas você está usando só um objeto para testar, pode acontecer do material ficar sem usuários. Então, nesse caso, se o objeto tiver sem usuários, né, se a gente tiver assim com 0 usuários, o Blender vai descartar na hora que você fechar e salvar, porque ele não está sendo usado.
né? Então, se você não quiser perder o material, se você quiser salvar o material junto com o arquivo, você marca o escudinho aqui, que fica bem resolvido, tá? Bom, além de eu poder organizar e visualizar os materiais, uma coisa que eu posso, que eu esqueci de citar também, é que eu posso usar a textura procedural para fazer a, a máscara entre dois valores, né? Essa é uma coisa que eu não fiz aqui ainda, né? Então deixa eu apagar esses caras daqui e eu vou deixar esse wave aqui, porque ele tem o visualizador aqui, né? Eu também posso usar a textura para, por exemplo, o- vamos pegar aqui deixa eu colocar um mix RGB. Vamos colocar um mix RGB. Vamos colocar duas cores aqui, ó. Vamos fazer uma cor aqui e fazer uma cor aqui, ó, verde e marronzinho. Se eu ligar isso aqui, ó, como base color, o que vai ser o meu material? Ele vai ser a mistura entre as duas cores, meio a meio. Se eu falar que é 1, é a cor de baixo. Se eu falar que é 0, é a cor de cima, né? Ou seja, cor de baixo, cor de cima. Mas se eu quiser que as duas cores aconteçam em lugares específicos, eu posso usar o fator de uma textura procedural para definir quem é quem. Ou seja, eu posso falar que a minha textura wave aqui, ela fala que num lugar acontece uma cor e no outro lugar acontece outra. Eu vou usar um color ramp só para ter um pouco mais de controle sobre a intensidade, tá? Ou seja, eu quero ter um pouco mais de controle sobre a intensidade. Eu posso, inclusive, se eu quiser, eu posso colocar isso dentro do meu frame, né? Ou seja, eu posso jogar esse cara dentro do meu e falar que esse cara está ligado no emission, né? Ou seja, agora meu material output vai ser esse resultado aqui, ó. Então, na hora que eu mexer aqui, eu vou ter esse controle bem definido aqui. E aqui o que está falando o quê? Branco é 1. Então, branco é a cor de cima. Né? Mentira, branco é a cor de baixo. Então, tudo que está aqui ó, é a cor de baixo. Preto é a cor de cima. Né? Então, se eu pegar essa configuração aqui e jogar como fator, aqui, ó, o meu objeto nessa ponta aqui, ele vai ter uma mistura aonde? Eu podia ter colocado umas cores tão desgracentas, né? Deixa eu ficar melhor para ver. Então agora eu tenho um controle de aonde é terra e aonde é grama. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu entrar com uma textura de grama aqui e com uma textura de terra aqui, eu já fiz uma mistura. E será que eu tenho? Será que eu tenho? Acho que eu não tenho uma textura Eu acho que eu não tenho uma textura de grama aqui nesse PC. Input, Image Tester. Eu quero Image Tester. Eu acho que eu não tenho. Oh, gente. Acho que eu esqueci de pegar uma textura de. Documentos. Mickey Assets 2. Model aulas. Eu acho que eu não peguei aqui uma texturinha de grama. Acho que eu não peguei uma texturinha de grama. Vou pegar essa daqui. Então eu vou fazer essa daqui com a cor de baixo. Né? Então essa aqui é a cor de baixo.
Essa aqui é a cor de cima, né? E agora eu posso revelar isso aqui, né? Ou esconder isso aqui, ou até fazer o contrário, né? Tipo, criar uma mancha, né? Uma sujeira em cima, né? Então, lembrando, isso aqui está servindo como máscara, né? Ou seja, agora a minha textura procedural funciona como máscara. Então, a textura procedural ela não vai ter só função de influência de valor entre uma textura e outra, nem só função de escrever um um visual, uma imagem sobre a superfície, ele pode servir como máscara entre imagens ou máscara entre outras informações. Deixa eu vir aqui com um Brick Tester só pela diversão. Né? Só pela diversão eu vim com o Brick Tester. A gente vai usar o V aqui. Ó. E agora eu tenho um. Vamos colocar ele bem vermelhinho. Ele bem. Vamos fazer ele menos saturado aqui. E ele menos saturado aqui. Então agora eu tenho um negócio que pode estar revelando uma área destruída, por exemplo. Uma área de quebrado. Né? Então agora eu estou criando um descascado no meu objeto. Né? Então é bom pensar que ainda tem essa função que você pode fazer. Né? Lembrando que eu ainda posso entrar com né, um fator influenciando no outro, né? Então ainda posso vir aqui interferindo nessa textura, misturando uma textura procedural na outra, né? Ou seja, aqui eu peguei duas imagens, uma imagem e uma textura procedural, mas podiam ser duas texturas procedurais aqui, né? Isso aqui podia ser uma textura procedural, isso aqui podia ser outra, misturando com cor, né? Então a gente tem esse poder ainda de fazer esse conjunto de misturas de cores, né, no processo de produção da textura procedural. Lembrando, essa foi só uma introdução à existência da textura procedural, com o intuito que vocês investiguem o uso, experimentem elas, né, e, de novo, isso tem um caráter de curiosidade investigativo na nossa disciplina, não tem uma necessidade de entregar nenhum trabalho com textura procedural, é lógico que a gente vai avaliar se entregar e a gente vai aceitar, mas se fizer tudo, por exemplo, usando textura pintada, fizer tudo usando textura tile, a gente vai aceitar da mesma forma, ou seja, não é uma cobrança de que tenha o uso de textura procedural nas entregas de trabalho, só espero que vocês consigam utilizar isso para poder fazer materiais interessantes e que seja útil para vocês. Alguma dúvida, pessoas, antes da gente sair para o intervalo? Se não tiver nenhuma dúvida, manda um. Dan, Hum, tem como você mandar o link da pasta? Por algum motivo ele está muito bugado para mim. Está aparecendo todos os assets que eu tinha te mandado na primeira semana. nota. Tá, deixa eu pegar o link da pasta para o nosso Drive, Drive Google. Não vai ser essa conta, né? Essa conta. Não vai ser essa conta é minha vozinha aqui, é igual. Então vamos aqui na pasta Temp Aulas. E aí a gente vai compartilhar, copiar o link. E eu vou mandar isso aqui para vocês aqui. Isso é para a nossa segunda metade da aula, quando a gente vai dar uma olhada nos modelos, né? Então, para quem está assistindo isso gravado, obrigado né, por ver até aqui, até sei lá quanto que você viu, mas valeu. Para quem participou da aula aqui até agora, brigadão. Lembrando que quem está aqui vindo comigo ao vivo, a gente tem mais um round de aulas
aqui no dia de hoje, que a gente vai ver os modelos de vocês. E para quem estiver vendo isso gravado também é bom lembrar que isso é parte de uma playlist. Então a sequência dessa aula, né, vai estar num vídeo a seguir. Tá?